Um. Olá, eu sou a Carla Pavão, um beijo na nossa comunidade Paz e Bem, na Pós-TV 247, nós somos o Sejus, mais uma vez aqui com a Suzy Leão, e nós vamos falar hoje sobre mais um capítulo do livro Céu e o Inferno, intitulado A Passagem. Então, vou dar a voz aí para a Suzy para a gente começar essa conversa. Tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bem? Um abraço bem grande aí nos ouvintes, nas pessoas que estão nos assistindo, né? Os nossos companheiros de estudo. Carla, esse segundo capítulo, a segunda parte do primeiro capítulo do Céu e o Inferno, fala sobre o passamento. Ele não é muito longo, tá? E eu acho que a gente vai conseguir falar de uma forma assim bem tranquila e bem rápida. Ele usa o termo o passamento. Nós, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós costumamos usar muito o termo desencarne, né? Que por sinal é um termo estranho, assim, na verdade, mas enfim. Então, muitos espíritas de alguns lugares podem pensar, mas aqui a gente usa desencarne, aqui a gente usa, né? Ele usou o termo passamento. E ele tenta colocar de forma bem assim, como sempre, como todo o trabalho dele de forma organizada, a questão de como se passa, digamos assim, como acontece o passamento, né, para as pessoas. Quais são os tipos, quais são as formas, quais são as sensações. Basicamente, uma das coisas que a gente precisa, e isso é uma coisa muito bonita até, que a gente precisa ter sempre em mente que a morte, que é algo que na nossa sociedade ocidental se fala tão pouco, né? Na verdade, a morte ela é um tabu ainda, né? De se conversar, mas ela é a única coisa extremamente democrática. Ela acontece para todas as pessoas, para ricos, para pobres, para religiosos, para ateus, para materialistas, para espiritualistas. Todas as pessoas vão fazer esse passamento, né? Esse ritual de passagem que é a morte. E antes da gente entrar nas maneiras aqui, nas classificações, uma coisa que também é interessante e é importante que a gente grave é que todos nós, quando reencarnamos, né, quando o nosso espírito começa a movimentar, digamos assim, um corpo físico, todos nós recebemos, eu vou usar um símbolo, tá? Uma linguagem. Recebemos uma quantidade de fluido vital, como se a gente tivesse recebido um tubo, assim, né, de fluido vital, que é aquele fluido vital que vai animar esse nosso corpo durante a nossa existência, e quando esse fluido se esvai, o nosso corpo físico morre. Ou, quando acontece alguma morte violenta, esse fluido se esvai de forma abrupta, né? Então, sabendo disso, é fácil para a gente entender que se eu recebo, digamos, essa dose de fluido vital e o meu passamento, o meu desencarne acontece naturalmente, com o meu corpo físico já envelhecido, aquela coisa da morte natural mesmo, sem nenhum tipo de violência, evidentemente que este momento vai ser um momento suave, um momento mais tranquilo, né? Então, as pessoas que desencarnam, que passam esse ritual de passagem, que fazem essa transição naturalmente, né? Com a velhice, sem nenhum tipo de morte violenta, morte súbita, essas pessoas passam de uma forma serena, de uma forma tranquila. O desligamento é feito, porque o nosso espírito, Carla, ele é preso, digamos assim, ao corpo físico por laços fluídicos. E esses laços fluídicos, eles se esvaem, eles se diluem quando este reservatório de energia vital se esvai.
Uma morte violenta, por exemplo, não é uma pessoa jovem, está com o corpo físico ainda em plena saúde, sofre um acidente, o seu reservatório de fluido vital ainda está, né, bem grande, bem abastecido, aquele corpo físico teria condições de viver mais. Só um minutinho. Aí, a pessoa sofre um acidente. A ruptura dos laços fluídicos que prendem o espírito ao corpo físico, ela é abrupta por causa do acidente. E essa ruptura abrupta, porque o corpo físico ainda tem muita energia vital, ela é mais demorada, ela é mais, digamos assim, não é uma coisa tão leve, né? Uma pessoa que está numa cama com uma doença, já velhinha, papapá, ou nem tão velhinha, digamos, já está com uma doença há mais tempo, aqueles laços fluídicos que unem o espírito àquele corpo que está adoecido por muito tempo, aqueles laços já estão também muito maleáveis, já estão muito leves, muito frágeis. E a ruptura normalmente é muito tranquila. Eu digo isso porque, falando do passamento, falando do desencarne, a gente lembra do suicídio, né? E agora, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, Carla, se tu quiser interromper, a qualquer momento tu faz um sinalzinho. Nesse momento de pandemia, a gente percebe que existe muita angústia no ar, muita angústia. E a gente percebe que existem pessoas que estão pensando e muitas vezes exteriorizam isso, né? Então, são pessoas que estão com o corpo físico pleno ainda, estão com o seu reservatório, eu estou usando essa figura de linguagem, tá? Esse reservatório de fluido vital, para que as pessoas possam entender, né, de uma forma mais simples. Então, ela está com aquele reservatório ainda pleno, está com o seu corpo físico ainda pleno, aí o suicídio vai causar um choque muito grande. E os laços fluídicos que unem o corpo físico ao espírito ainda estão muito fortes. Então, é um momento de dor. É um momento de, não aquela dor física, mas de sofrimento emocional, espiritual. A gente precisa lembrar que nesses momentos que a humanidade passa por crise, como aconteceu em 29, existe essa questão das pessoas tirarem a vida, né, que já é uma questão que vem, né, tem um suicídio a cada 40 segundos no mundo, agora esse tempo já deve estar reduzido, e também tem a questão daqueles que não querem os cuidados, né, eu conheço bastante gente que durante essa pandemia disse, olha, se eu for para o hospital, eu não quero ser entubado. Se bem que agora também não tem nem sedação quase, né, o suficiente. Enfim. Eu acho que nem tem como. Eu não quero ser entubado. Então, também essa é uma questão que você, né, tem aquele fluido, dependendo da sua idade, se for um jovem, né, tem o fluido e tal, fazendo uma opção. Um corpo doente, um corpo adoentado, os laços, eles se afrouxam com mais facilidade. O que eu estou querendo dizer é que, assim, todos nós morremos, mas existe um ciclo natural que precisa ser respeitado, que é o ciclo necessário para que a nossa reserva de fluido vital seja utilizada, né? Alguns vão morrer mais jovens, outros vão morrer mais velhos, mas se a gente antecipar esse momento, e aí falando especificamente do suicídio, ou mortes violentas, né? Mortes por crimes, por acidentes, que muitas vezes são coisas que atravessam o caminho de determinadas pessoas, mas que poderiam ter sido evitados. Eu não acredito nesse determinismo
sabe? Não existe esse determinismo, tipo assim, a pessoa nasceu e não é assim. E o Livro dos Espíritos fala muito sobre isso, né? Não existe isso de que a pessoa nasceu e está determinado lá que vai ter um atropelamento. Não é assim. Todos nós vamos morrer, mas nós não sabemos como. Aí entra a questão da nossa vida. Nós vamos caminhando e a vida que vai se encarregar. Não existe isso, a pessoa encarnou e já está predestinada a ser assassinado, ou ser isso, ou ser aquilo, ou se suicidar. Não, não. Então, o que nós precisamos fazer é entender que a nossa morte, ela está muito relacionada com a nossa vida. Se a gente vive de uma forma leve, plena, e é difícil, né? Muitas vezes é difícil a gente ser leve e ser pleno. Parece contraditório, né? Porque parece que uma pessoa leve tem que ser alienada, mas nós podemos ser leves e plenos. Então, se a gente consegue esse malabarismo de viver de uma forma intensa, que não seja pesada, a gente vai conseguir chegar ao final dessa trajetória de uma forma leve também, né? De uma forma plena. Porque os laços vão se desfazer, a nossa ligação com o nosso corpo físico se desfaz de uma forma mais serena, de uma forma mais leve, e nós passamos daí à vida espiritual. Todas as pessoas acabam por algum momento, algum tempo, passando por um período que se chama de perturbação, né? A erraticidade. Por quê, Carla? A gente que trabalha com um trabalho mediúnico, a gente sabe direitinho quando a pessoa está recém-desencarnada, ela fica perturbada. Ela não tem noção do que está acontecendo. É muito rápido. Ainda mais quando é uma morte violenta, digamos assim, né? Por uma doença rápida, que não deu tempo daqueles laços serem desmanchados de uma forma suave. Então, esse período de perturbação também vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter a sua realidade. Alguns ficam mais tempo em perturbação, outros terminam esse período muito rapidamente, outros já desencarnam e já adquirem toda a consciência do mundo espiritual, que é muito raro, na verdade, mas acontece. Mas, na média, a pessoa desencarna e ela fica... O que está acontecendo? Onde é que eu estou? Né? Eu acho que esse trecho é bastante... O Kardec foi cuidadoso no método que ele vem desenvolvendo ao longo do livro, porque como a gente vai entrar nos casos dos espíritos que se manifestaram na Sociedade de Paris, nós vamos ver aquilo que ele vai classificar de espíritos felizes, medianos, sofredores, suicidas. Uhum. Então, ele está já dizendo, olha, dependendo de como foi o seu desencarne, mais ou menos você vai ter uma ideia do que vem lá do outro lado para você. Então, vamos cuidar dessa passagem, né, com serenidade, com mais amor. E é verdade, a Suzy está conosco na mediúnica do Sejus, e a gente tem visto muitos espíritos que estão mesmo bastante perdidos nesse momento que o desencarne é massivo. Sim, sim. Nesse momento, com muitos desencarnes acontecendo ao mesmo tempo, além de ser um momento tenso e denso, né, para todas as pessoas que fazem parte dessa sociedade, vocês imaginam o processo do outro lado. Os trabalhadores espirituais, digamos assim, aqueles que fazem esse socorro. Porque os laços, muitas vezes, Carla, eles precisam ser desmanchados. Né? Então, existem espíritos, digamos assim, que fazem um papel de socorristas ou médicos mesmo, espirituais, que atendem determinados casos quando os laços estão
com muita dificuldade de serem desmanchados, né? Desatados os nós. Existem casos que não há necessidade de fazer isso. O corpo morre, perde aquele reservatório de fluido vital, ele é totalmente extinguido, os laços se desfazem com naturalidade, o espírito se desprende, vai para a espiritualidade, confuso muitas vezes, ou inconsciente, né? Na espiritualidade, então, ele vai ser socorrido. Outros casos, o corpo pereceu, o espírito, a pessoa, né? O espírito ainda tem um reservatório grande de energia vital, aí precisa socorristas ali para ajudarem o processo do desligamento. Mas não existe dor física, entende? Muitas pessoas têm medo dessa questão da morte, porque medo mesmo de sofrer dor. E é importante que a gente diga isso. Não existe dor física. Não existe. As sensações que podem acontecer, sensações psíquicas que podem acontecer, estão muito mais relacionadas à forma, ou é muito rápida, ou é uma dor emocional de não ter conseguido se despedir das pessoas e tudo mais, enfim. Né? A gente sabe que é um processo difícil. Né? É um processo difícil. Por mais desapegados que a gente diga que é, ou ache que é, o processo do desencarne, do desenlace, do passamento, como está aqui no livro, é um processo difícil, porque existem laços, não só os fluídicos, né, que prendem o nosso espírito ao corpo, mas existem laços emocionais envolvidos nisso. Né? Tu fica pensando, meu Deus, não vou mais encontrar essa pessoa, ou, enfim, não vou mais ver, não vou mais ter a companhia dessa pessoa, daquela pessoa. Para quem fica e para quem está passando pelo processo. Né? Então, eu acho que o que se deve fazer para a gente amenizar um pouco essa dor é conversar a respeito. É conversar. E é difícil conversar. Pode perceber, até para nós espíritas, nós falamos pouco sobre isso. A gente precisa exercitar mais essa capacidade de falar a respeito. Né? Tem uma trilogia que eu gosto muito, que foi publicada pela editora Comênios, mas eu sei que também tem livros homônimos dentro do catolicismo, que se chama A Arte de Morrer. E nesse livro, especialistas em tanatologia, eu já usei inclusive algumas vezes trechos dele no Faz Bem, vão conversar justamente sobre as diferentes perspectivas da morte. E também tem um outro que também foi publicado pela Comênios, que é a Arte de Cuidar, onde pessoas que estão em diferentes estágios de doenças, os profissionais vão dar suas opiniões. Então, tem gente de enfermagem, gente de psicologia, enfim, todos aqueles... Tem uma ala da medicina, tem uma ala da medicina que se chama medicina paliativa, né? Que é aquela que cuida dos terminais. E é impressionante o que a gente escuta desses profissionais, né? Porque o apoio, e cada vez mais, a gente percebe que uma ala importante da medicina está percebendo a importância de se espiritualizar esse atendimento. A pessoa que está ali desencarnando, digamos assim, não é apenas um corpo doente, né? É um espírito que está ali. E a medicina atual, por incrível que pareça, fala mais sobre isso. Fala mais, está mais aberta a essa questão da espiritualidade, a essa questão enfim, quando até o médico está ali e dando a notícia, digamos assim, para a família,
é todo um cuidado que se tem agora, né? Não é mais aquela coisa fria. Isso é muito bom, sabe? Isso eu acho que ajuda a humanizar esse processo. Porque o processo de morrer, de desencarnar, ele é tão importante quanto o processo de encarnar, de nascer. Nós, espíritas, precisamos falar muito sobre isso, porque são os dois lados da mesma moeda, né? É o que me chamou a atenção, é que o Sejus agora entrou numa rede nova, que é mais voltada aos jovens, que se chama TikTok. E lá tem de vídeos, né? uma menina, tem uma menina, ela não deve ter 20 anos no máximo. E o que me chama a atenção é que os vídeos dela viralizam, mas o que ela faz, né? O que ela estuda? Ela é necropsista. Ela estuda necrópsia. Então, e os jovens acabam se interessando por esse tema, ou seja, aí eu acho que já tem um despertar para as questões, talvez, da morte, por isso que o Sejus está lá, né? Porque se vamos falar de morte, vamos falar de espírito, e que pode ser no começo uma curiosidade, mas de repente a gente pode usar, eu tenho assistido os vídeos dela por isso, a gente pode usar, de repente, essa rede que ela tem, porque são muitas pessoas, muitos jovens que vê muito interessante, para a gente trazer para essa educação para a morte, né? Para conversar com os jovens sobre isso. Na verdade, quando a gente fala da morte, nós espíritas temos uma visão diferente daquela visão médica, né? O que eu falei antes é que positivamente a medicina está se abrindo para essa nossa visão mais espiritual e está colocando essa sensibilidade mais nesse momento. Mas para nós tem toda uma questão ainda, tem a questão da perturbação do espírito, tem a questão do atendimento que nós precisamos dar a esse espírito, né? Um encaminhamento que esse espírito precisa receber para não ficar vagando e junto com a sua família. Não sei se tu viu, Carla, o filme Os Outros, com a Nicole Kidman. É um filme antigo, acho que é da década de 90. Eu não me recordo, o nome não me é estranho, mas eu não... É sensacional o enfoque que eles deram, que é uma família que acha que está sendo invadida por outras pessoas. Só que, na verdade, essa família estava desencarnada. Então, os outros, que eles achavam ameaçadores e eles achavam que estavam invadindo a casa deles, eram os encarnados. Eu já estou aqui dando spoiler do filme. Mas, enfim. Então, imagina a angústia de um recém-desencarnado que não foi atendido, que não teve um amparo, alguma coisa, e fica perdido sem saber para onde vai. Então, o nosso papel de espíritas, né, de trabalhadores, ainda é esse também. É dar o amparo, é dar o consolo, fazer o encaminhamento, né? Enfim, eu acho que é uma forma de ver mais... não é que é mais simples, mas é mais bonita, assim, porque a gente vê toda a coisa que tá envolvida, né? E não adianta, é a coisa mais natural, é a única verdade que todos nós temos, é a verdade que nós vamos desencarnar, né? Resta apenas a gente estar pronto, estar preparado, porque eu acho que esse treinamento é uma coisa que a gente precisa fazer durante todos os minutos da vida, né? Saber que realmente vai acontecer, um dia vai acontecer, não fazer uma busca para isso, tipo assim, eu sei que vai acontecer, então eu vou me largar. Não.
a gente precisa ter o nosso sentido, o nosso instinto de conservação bem aguçado para não entrarmos em perturbação, né? Desencarnar no momento certo, no momento que o nosso depósito de fluido vital, ele aqui usa fluido perispiritual também, então, se as pessoas lerem aqui no texto, é a mesma coisa. O fluido vital, o fluido perispiritual, que é aquilo que nos cola, né, ao corpo físico, o perispírito ao corpo físico. O espírito envolvido no perispírito ao corpo físico. Então, a gente sabendo disso, a gente tentar fazer da nossa vida uma caminhada serena, tranquila, intensa, né? Viver, usar esse nosso reservatório de vitalidade de forma plena e entender que as formas são diferentes, né? Tem pessoas que fecham os olhos e o espírito já está liberado, né? E outros não. Muitas vezes precisam ficar num leito, numa cama, durante muito tempo até ser feita esse desligamento, né? E, enfim, eu acho que é isso, Carla. Legal. Não tem muita... A contrapartida é que, eu não me lembro o nome do filme, mas tem um filme aí rolando na plataforma, acho que do Netflix, que tem dois, na verdade, mas eu não vou lembrar o nome, que são jovens que procuram o suicídio assistido quando se tornam cadeirantes ou têm algum problema dessa forma. Então, isso a gente precisa conversar, porque mesmo que assistido é um suicídio, né? E causa sofrimento. Sim. O suicídio é essa, digamos assim, ruptura drástica. Porque a pessoa está ali com o seu reservatório de fluido vital pleno, mesmo que esteja passando algum tipo de limitação física, alguma coisa, o seu fluido vital está ali, está pleno, né? E aí, se ele vai para esse caminho do suicídio, é o suicídio. Os laços estão completamente fechados, fortes, é como se fosse um nó, e aí até esses laços se desgastarem, é como ele vai ter que esperar o reservatório de fluido vital dele se esvair. E aí é um processo doloroso. Aí sim é um processo doloroso, porque é uma dor emocional, porque o espírito querendo se libertar daquele corpo, sem conseguir, porque os laços estão muito firmes, aí precisa de socorro, aí precisa de muita equipe, tem que chamar ajuda, e muitas vezes a revolta da pessoa não deixa que a ajuda chegue. Então, é um círculo vicioso de sofrimento. Quando uma pessoa opta pelo suicídio, tu vê, né, Carla, o tema de hoje não é exatamente o suicídio, mas acaba nós precisando falar a respeito disso. Quando uma pessoa opta pelo suicídio, o que motivou a pessoa a fazer isso é querer botar um ponto final a um sofrimento, né? Uma dor, uma angústia, um sofrimento emocional, um sofrimento físico, às vezes, um sofrimento moral, qualquer tipo de sofrimento. A pessoa não está aguentando aquela dor, aquele peso, e acha que com o suicídio vai botar um fim naquilo. Olha a ironia da coisa. Olha que tristeza. Não bota fim. Não bota. Piora, na verdade. Piora, porque o espírito não morre, então a dor continua reverberando ali no espírito, e ainda tem o fato de que os laços que unem aquele espírito ao corpo físico morto não se desfizeram, não se desfazem. Então, é uma situação muito triste, muito pesada, na verdade, sabe? E eu acho que
que falar a respeito disso com as pessoas, explicar esse lado da coisa é muito necessário. Um momento triste que a gente está vivendo, um momento de muita dor emocional que a gente está vivendo, é muito necessário que a gente fale sobre isso, né? Mesmo sendo muito triste, muito pesado, assim, muito difícil. Legal. Então, tá bom. Então, nós chegamos ao fim. Isso. Nós somos o Sejus. Se você quiser estudar conosco por aplicativo, nos procure nas redes sociais, em mensagem privada, mande o seu celular e venha estudar conosco. O canal do Sejus desenvolve outros projetos, então fique à vontade, se vocês puderem, curtam e compartilhem o vídeo. Obrigada, Suzy. Um beijo em todos e todas. Um Tchau, beijo, Carla. gente. Paz e bem. Tchau. Tchau.